O Senhor, Ele está aqui neste lugar e Ele contempla o louvor dos lábios de corações puros que são rendidos a Ele. Amém, queridos? Que tremendo podermos nessa manhã, podermos nos reunir como igreja. Este é um dia dos mais importantes do nosso calendário cristão. Este é o dia em que nós celebramos a vida, a ressurreição, a libertação provida de Jesus. Natal, nós celebramos o nascimento de Cristo, quando o Verbo se faz carne, quando Deus se encarna e a natureza humana pode experimentar a expressão exata do amor de Deus. E a Páscoa é quando Jesus, então, o Verbo de Deus, ele vem e ele efetiva o plano eterno de Deus de salvar a humanidade. Do nascimento até a cruz, Jesus viveu, Jesus foi tentado, Jesus, ele foi muitas vezes tentado por Satanás para que ele não cumprisse esse projeto, para que não levasse até o fim. Mas porque ele foi obediente, porque ele seguiu em obediência a Deus até o fim, até a morte de cruz, nós podemos estar aqui hoje reunidos como igreja. Aleluia! Nós podemos hoje ser chamados de filhos e filhas de Deus, povo de Deus, adquirido pelo sangue precioso de Jesus derramado naquela cruz. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Nós somos hoje vivos por causa da sua morte, nós somos curados por causa das enfermidades que ele levou sobre si. Nós hoje somos repletos de glória, porque um dia ele se humilhou completamente e se levou aquela cruz de vergonha, aquela cruz de inglória. Porque por isso tudo nós estamos aqui, queridos. Por isso é uma alegria, é uma grande bênção podermos viver este dia e juntos, como povo de Deus, estarmos aqui reunidos. Me alegra estar com os irmãos. É muito bom podermos juntos celebrarmos a vitória de Jesus na cruz, juntos celebrarmos a vida, a restauração, a ressurreição, tudo isso que nós herdamos por causa do seu sacrifício. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Ali nós encontramos o relato da primeira Páscoa. A primeira Páscoa, ordenada por Deus, foi registrada nesse capítulo do livro de Êxodo, capítulo 12. E nós vamos fazer a leitura dos versos 1 até o verso 14. Eu quero nessa manhã, a partir deste texto da palavra de Deus, aprender com os irmãos e compartilhar com os irmãos o que nós aprendemos da Páscoa a respeito da família. O que nós temos desse texto de importante para a nossa família, como propósito de Deus para as famílias a partir da Páscoa, a partir da primeira Páscoa que nós temos aqui em Êxodo capítulo 12. Eu vou contar com a ajuda dos irmãos da igreja nessa leitura. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão em uma só voz os versos pares, ok? A partir então do versículo 1 de Êxodo 12, diz assim: O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa.
O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de 1 ano. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Amém. Vamos orar? Pai de amor, nós cremos que esta é a tua palavra, viva e poderosa, que pode nos convencer do nosso pecado, que tem poder para nos transformar, para nos restaurar, que nos corrige, que nos instrui, que nos exorta, que nos anima. E nós cremos, ó Deus, que o Espírito do Senhor inspirou homens para a escrever. É o mesmo Espírito que está em nós e que pode e que quer ministrar aos nossos corações nessa manhã, trazendo vida, restauração, exortação, ânimo, regozijo em nossas vidas. Então, ó Deus, use a tua palavra e use este seu servo, ó Deus, para ministrar aos nossos corações e às nossas famílias aquilo que tu tens preparado para nós. Por meio do nome de Jesus, que é sobre todo nome, nós abrimos o nosso coração, as nossas mentes e suplicamos que o Senhor venha nos edificar pelo teu Espírito, pela tua palavra, pelo nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, o contexto desse momento da história do povo de Deus, momento em que o povo está no Egito vivendo como escravo. 400 anos antes, o povo havia ido para lá, Jacó com os seus filhos, a convite de José e do faraó. Eles haviam ido para o Egito à procura de comida, de alimentos, porque os irmãos lembram, a fome, a miséria, a seca, ela se instaurou na terra. E o lugar que Deus havia de prover as pessoas de alimentos era o Egito. E Deus havia mandado José naquele lugar para que pudesse, através da vida dele, abençoar as nações. Então Jacó, com os seus 11 filhos, mais José que já estava no Egito, eles então passam a viver naquela região de Gósen, e ali eles ficam por séculos. E o povo foi crescendo, e esses filhos de Jacó foram se reproduzindo, foram aumentando de tamanho, até que chegou um momento em que outro faraó, que já não conhecia mais essa história, ele percebeu o povo de Deus, os israelitas, crescendo muito, e ele ficou preocupado. Então ele ordenou que matassem os filhos, os meninos israelitas que nascessem. Os irmãos conhecem bem essa história. Nasce então um rapazinho chamado, que é dado a ele o nome de Moisés. Ele vai ser cuidado pela princesa, filha de Faraó. Moisés cresce ali na vida da corte, na família de Faraó. No momento, Moisés ele é chamado por Deus
para liberar o povo, conduzir o povo que estava sendo escravizado no Egito para a libertação, para a terra prometida, a Canaã, que o Senhor tinha preparado para o seu povo. E aqui nós temos, então, as pragas do Egito, elas antecederam esse momento do capítulo 12, e nós temos aqui 9 pragas já sido lançadas sobre a terra do Egito, sobre o seu povo, em função da desobediência, da dureza de coração de Faraó. E aqui nós temos, então, a 10ª praga, que seria a morte de todos os primogênitos, sejam os primogênitos dos animais ou de cada casa. E os irmãos conhecem bem essa história, a história das pragas do Egito, e a 10ª praga seria a morte do primeiro filho e da primeira cria de animais em todo o Egito. Inclusive o povo de Israel que estava ali, se não fizessem o que Deus estava orientando no capítulo 12, através de Moisés. Então, queridos, toda a família, toda a casa iria padecer, iria chorar naquela noite, com a perda do seu filho primogênito, com a perda as primeiras crias de animais. Mas Deus, ele falou com Moisés e Arão no Egito. E ele disse: cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Lendo essa passagem, me saltou aos olhos essas palavrinhas: cada pai de família, para a sua família, um animal para cada casa. Queridos, me saltou aos olhos esse versículo e eu comecei a perceber e a ver e a entender que Deus quis envolver cada família israelita em seu plano de libertação. Era necessário que cada família estivesse envolvida e comprometida com o que Deus queria fazer. Deus não estava mais agora usando Moisés e Arão como representantes de Deus no meio do seu povo. Deus estava agora chamando e convocando cada casa, cada pai de família, cada chefe de lar, para ali estabelecer o próximo passo do seu projeto de libertação do povo, da escravidão do Egito, para uma terra boa que ele estava preparando para o seu povo. E sabe, queridos, nós podemos entender que Deus ele usa famílias para cumprir os seus propósitos. Deus, durante a história, ele usa sempre famílias para realizar os seus planos na terra. Se você observar bem, Deus ele usou a família de Abraão, Abraão e Sara, saiam da sua terra, da sua parentela, vá para o lugar que eu vou te conduzir, que eu vou te mostrar. Noé, junta a sua família, começa a construir um barco, porque haverá um dilúvio. Eu quero usar sua família para cumprir esse propósito eterno. E Deus vai usando famílias como a de Jacó, e ali Deus usa a família de Jacó para, através de José, do seu filho, prover o alimento para as nações naquele tempo de fome, de seca. E Deus agora está com um povo cativo, escravizado, sofrendo, numa terra distante. E Deus fala: eu quero usar cada família nesse projeto de libertação. Sabe, amados, você quer ser a sua família sendo usada por Deus para cumprir os propósitos eternos de Deus aqui nessa terra? Você quer que a sua família seja uma bênção? Você quer que a sua família seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus? Deus ele quer fazer isso, porque ele não mudou a sua forma de agir,
Deus ele não mudou a sua forma de operar na sociedade, ele continua usando famílias. Família de Maria e José, obedecendo a Deus, e nasce Jesus. Aí vem outras famílias, como a família de Áquila e Priscila, que na sua casa recebia a igreja, os crentes, os discípulos, e ali Deus ia operando maravilhas, ia salvando, ia curando, e o evangelho ia continuando. Deus usou certamente uma família para abençoar você. Você deve se lembrar aí, qual a família que Deus usou para que você chegasse até Jesus? Foram os seus avós? Seus pais? Foi uma família, seus vizinhos? Quem foi, né, Vavá? Família Emília Maurita? Paquite Emília, né? Quem foi que Deus usou? Família. Qual família Deus usou para te trazer para a presença de Deus? Deus usa famílias, amados. Ele quer continuar usando famílias. Hoje, em 2018. Deus quer continuar usando famílias para trazer salvação, libertação, cura, transformação de vidas. Deus quer transformar essa sociedade através da restauração das famílias. Enquanto nós vemos notícias da desintegração de famílias, Deus mantém firme o seu propósito. Eu quero usar famílias para gerar transformação, gerar vida, gerar salvação. E sabe, quando Deus instruiu Moisés e Arão a respeito dessa Páscoa, Deus estava usando famílias e eu consigo ver aqui pelo menos três bênçãos de Deus para a família, a partir do momento em que uma família se sujeita à ordem de Deus, à obediência à palavra de Deus. A família que Deus usa, a família que Deus quer abençoar na Páscoa, a família que Deus quer usar através da Páscoa, primeira Páscoa, é uma família que tem no seu lar um lugar de comunhão. Interessante que quando Deus fala para Moisés, olha, cada pai deve separar um carneirinho, ou um cabrito para a sua família, um animal para cada casa. Deus estava ali querendo proporcionar para aquela família um jantar, um lugar de comunhão, um lugar onde as pessoas poderiam, no 14º dia, assar um cabritinho, fazer um churrasquinho, né, pastor Eli? Gosta de churrasquinho, né, pastor Eli? Ali estava Deus orientando, cada família vai assar, não vai ser cru, não vai ser cozido, vai ser um animal assado na brasa. Enquanto estavam preparando, estavam desfrutando de comunhão, estavam ali depois ao redor da mesa, saboreando um jantar delicioso, uma refeição harmoniosa, um lugar onde as pessoas poderiam olhar os olhos umas das outras, onde as pessoas poderiam ter uma boa conversa, saborear algo gostoso, desfrutar de um lugar de comunhão. Deus nos fez família para que seja um lugar de comunhão, um lugar de relacionamentos. E essa primeira Páscoa, instituída por Deus, ela promove para cada família um lugar de comunhão. Cada lar, um ambiente onde as pessoas possam se reunir e possam desfrutar de momentos gostosos, prazerosos, comendo uma coisa gostosa, deliciosa, uma carninha assada, ordenado por Deus. Sabe, amados, nessa era digital, muita coisa tem sido mudada, né? Às vezes a gente se depara dentro da nossa casa, 4, 5 pessoas, cada uma no seu dispositivo eletrônico, conectada com gente do mundo inteiro, né? Eu conectado com amigos
de outros estados, minha filha conectada com as coleguinhas da sala de aula dela, minha esposa conectada com a irmã que mora nos Estados Unidos, meu menino lá conectado com o coleguinha enquanto eles jogam um joguinho em rede. Estamos todos na mesma casa, todos debaixo do mesmo teto, mas desconectados uns dos outros. Conectados com muitas pessoas, mas ali, dentro do lar, nessa era digital, nós somos muitas vezes tentados a andarmos desconectados uns dos outros. A necessidade de nós voltarmos os olhos uns para os outros. Nesse tempo, há uma necessidade de nós sentarmos à mesa e fazermos como o povo de Israel, podermos partilhar de uma refeição, podermos compartilhar, além das refeições, o olhar nos olhos, coração com coração, e perguntar, né? Como é que foi seu dia, meu filho? Como é que foi hoje na escola? Como é que está aquele coleguinha seu e os pais estão tendo problemas no casamento? O marido poder virar para a esposa e dizer, né, olha, hoje o dia foi difícil. Hoje estou triste. O que houve, meu amor? O que houve que você está triste? Aconteceram os problemas hoje no trabalho. Estou triste, estou um pouco pesado. Sabe, amados, essa é a família. Um lugar de comunhão. Lugar onde deve haver comunicação. Comunicação, olhos nos olhos, coração com coração, abraço. A Páscoa também é um ensinamento para nós vivermos em família, como lugar de comunhão. E sabe, é necessário que a gente aprenda a desenvolver essa comunhão. Na nossa comunicação, existem 5 níveis de profundidade, do mais superficial para o mais íntimo. É muito comum no dia a dia, quando a gente chega aqui na igreja, oi irmão, bom dia, tudo bem? Feliz Páscoa. Tudo jóia, né? Beleza, tá bom, tudo bem. Estou andando, estou dando tchau, estou dando bom dia. Esse é o nível mais superficial que pode haver numa conversa, uma conversa clichê, em que a gente diz, como você está? Nossa, que vestido bonito, hein, Lainha? Como vai a sua família? Tá tudo bem. Né? Aquela conversa bem superficial. O nível um pouquinho mais profundo é a conversa sobre fatos e notícias da atualidade, quando você começa a falar um pouquinho, tem uma conversa da política, sobre o jogo do sábado passado, como é que foi o seu time, quem foi que ganhou, quem que perdeu. Aí a gente começa a falar dos problemas sociais, a enchente não sei aonde, né? E aí a gente vai falando agora, ao invés daquela conversa clichê, bom dia, como vai? A gente começa a falar, tem uma conversa, estabelecer um diálogo sobre os fatos, sobre as notícias da atualidade. Descendo um pouquinho em profundidade na nossa comunicação, nós começamos a esboçar os nossos pensamentos e opiniões, se concordamos ou não com tal ponto de vista. Aí, nós começamos a nos mostrar, qual a nossa opinião, né? Quais as nossas preferências. Um fala, eu gosto de feijão, o outro gosta, eu prefiro batatinha frita, né, crianças? E aí você começa a mostrar que tem discordâncias, que existem opiniões diferentes, e você vai então apresentando-se ao outro, começando a se mostrar. Isso um pouquinho mais de profundidade. Em seguida, nós passamos para o nível 2 de comunicação e de intimidade. É quando nós começamos a falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Para isso, é preciso um ambiente em que nos sintamos livres, confortáveis e seguros para falar. Aqui, meus amados, começa um nível de conversa que a gente só tem com pessoas mais chegadas. Afinal, a gente não fala de coração, de sentimento para qualquer um, não é? Quem está dentro do ônibus está falando lá dos seus sentimentos, né, gente? Você está falando do futebol, está falando
do que está acontecendo no dia a dia, da notícia que você viu no jornal. Mas no nível 2 de comunicação, de intimidade, de profundidade na comunicação, a gente já começa a falar do que a gente está sentindo. É aqui que a gente precisa desenvolver nas nossas relações familiares. É poder dedicar um tempo para a gente ouvir o sentimento do outro. Dedicar atenção, uma atenção focada no outro, para poder dar ao outro a oportunidade de abrir o coração, de chorar, a ponto de chegar no primeiro nível, no nível mais profundo da comunicação, da intimidade, que é quando nós comunicamos o sentimento que expressa no outro uma sensibilização. É quando eu estou com o meu cônjuge chorando e ela chora comigo. É quando o meu sentimento ele extravasa a tal ponto que alcança o outro e o outro também sente comigo. É uma intimidade do coração, uma intimidade emocional. Já é uma comunicação culminante, que a outra pessoa ela se entristece se você estiver triste, ou se alegra se você estiver feliz. É aquela pessoa que quando na sua casa você chega e fala, nossa, eu passei no vestibular esse ano, todo mundo se alegra, todo mundo celebra, as pessoas festejam juntas. No nível mais profundo de comunhão. E quando nós lemos, amados, que a orientação de Deus era para que cada família, cada pai, separasse um animal para cada família e ali eles pudessem ceiar juntos, comerem juntos. Eu consigo imaginar essa família reunida ao redor da mesa, saboreando um carneirinho assado. E ali eles falando, nossa, o que vai ser hoje à noite? Como é que vai ser a passagem desse anjo? Eu estou com medo. O que vai acontecer conosco? E depois do jantar, como é que vai ser essa saída de casa, a saída do Egito? Como é que vai ser essa caminhada no deserto? Estou apreensivo. Aí virou e falou, não, mas não se preocupe, porque Jeová está conosco. Porque Jeová está à nossa frente. Ele está levantando líderes como Moisés e Arão para nos guiar. E você está ali compartilhando emoções, sentimentos, sensações em nível profundo de comunhão. Porque para Deus, a família é esse lugar de comunhão. Amém, queridos? Como está a comunhão na sua casa? Como está a comunicação no seu lar? Com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais? Está só no nível das notícias, superficial? Ou já está caminhando para um nível mais profundo de compartilhar o coração, de compartilhar experiências pessoais? Em segundo lugar, amados, nós vemos também que a família é um lugar de segurança. Veja bem, cada pai de família escolherá um carneirinho. Esse lugar de segurança é um lugar onde nós podemos entrar, fechar as portas e encontrar segurança, proteção. A família que Deus quer usar para cumprir os seus propósitos precisa ter essa segurança dentro do seu lar. Precisa ter uma segurança tanto física quanto espiritual e emocional. Uma segurança na sua integridade, o ser como inteiro. E aqui, meus amados, se cada família não estivesse dentro de casa, se cada família não estivesse preparada, se cada pai não tivesse sido responsável com a sua obrigação de separar um carneirinho e de imolar aquele carneirinho e passar o sangue nos umbrais das portas, essa família estaria insegura. Essa família estaria sujeita à morte. Por isso, a família precisa ser esse lugar seguro. A família precisa ser esse lugar onde cada pai exerce a sua responsabilidade espiritual.
onde cada pai, ele tem a ousadia e ele tem um coração obediente de cumprir o que Deus está ordenando. Essa família precisa que cada pai de família pegue o seu carneirinho e obedeça a ordem do Senhor. Essa família é uma família onde os pais, eles fazem uma cobertura espiritual sobre os seus filhos. Cada pai, ele toma providência para cobrir a sua família de oração, trazendo a presença de Deus para dentro da sua casa. É um lugar onde essa casa está coberta com a autoridade espiritual que Deus dá a cada pai. Meus amados, essa foi a forma como Deus escolheu fazer. Ele disse, cada pai, cada homem, separe um carneirinho. Isso diz respeito a mim, meus amados. Isso diz respeito a você, homem, marido, pai de família. Isso fala diretamente a mim, que eu sou a pessoa responsável diante de Deus de conduzir os meus filhos no caminho do Senhor. Eu não posso deixar isso a cargo da minha esposa tão somente. Eu não posso deixar isso a cargo da igreja na escola bíblica tão somente. Eu preciso assumir essa responsabilidade dada por Deus, esse privilégio dado por Deus, de ser a cobertura espiritual no meu lar. Aquele sangue daquele animal seria espargido nos umbrais das portas. O sangue daquele cordeirinho seria passado em cada casa. Isso nos fala da presença do sangue de Jesus, a presença do sangue do Cordeiro, a presença de Deus na nossa casa. Algo feito por cada pai diante de Deus. Amém? Posso ouvir um amém dos homens? Amém. Que assim seja, porque eu sou um sacerdote de Deus na minha casa. Eu sou um homem responsável por conduzir a minha família à presença de Deus. Eu sou um homem responsável por manter a segurança da minha família. Eu não vou permitir que coisas porcas e sujas entrem na minha casa. Eu não vou permitir que o inimigo e que o anjo da morte entre na minha família. Eu não vou permitir que os meus filhos morram. Eu vou matar o animal. Eu vou passar o sangue nos umbrais das portas. Eu vou agir com responsabilidade espiritual na minha casa, na minha família. Portanto, jovens, eu sei que tem jovens aqui que estão para casar esse ano, né? Prestem atenção. Vocês são responsáveis pela espiritualidade do seu lar. Não largue isso na mão da sua esposa. A sua esposa é uma bênção, a mulher sábia edifica o seu lar, a mulher sábia também ora com seus filhos, também enche o lar da presença de Deus, mas essa é uma responsabilidade do homem que não pode ser omitida. Ouviu, Acácio? Nós homens precisamos agir com essa responsabilidade. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Somos nós quem precisamos encher os nossos lares da palavra de Deus, sendo lida e proclamada. Você que tem criança, leia provérbios com seus filhos. Os provérbios são de fácil compreensão. São curtos, muito pequenos e são muito práticos para o dia a dia da nossa vida em família. Leia salmos com seus filhos, que são louvores a Deus. Ore os salmos com seus filhos. Leia as histórias de Gênesis, as histórias dos patriarcas, que as crianças amam e eles gravam de uma facilidade muito grande. Leia a palavra de Deus. Ore, cobrindo a vida dos seus filhos diariamente. Estabeleça um trono de louvor em sua casa. Nesse capítulo 16 de Atos, os versos 24 a 31, nós vemos aqui a importância de encher os nossos lares com o louvor a Deus, com a presença de Deus. Nessa ocasião,
nós lemos que, depois de receber a ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Aqui está falando a respeito de Paulo e Silas. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Eles estavam, amados, à meia-noite orando e cantando hinos a Deus, dentro de uma cadeia. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram, as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Então entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Aleluia! Meus amados, um lugar, uma família, uma casa, um lar que está cheio da presença de Deus é um lar seguro. É um lar onde está a proteção do Senhor. É um lar que gera salvação. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e a sua família. Você e as pessoas da sua casa. A nossa segurança, amados, está na presença de Deus, em nossos lares, em nossa família. A sua casa tem usufruído dessa segurança? Na sua casa, você tem sentido a proteção que vem de um lar onde há a presença de Deus, onde essa presença ela é sentida e percebida através da palavra viva, presente no dia a dia, presente nas conversas? Essa família é um lugar onde você tem louvores exalando a presença de Deus no seu dia a dia, enquanto você cozinha, enquanto você está passando a roupa. O que está ali com você? Louvores a Deus. Eles libertam, atraem a presença de Deus. Encha a sua casa com essa presença gloriosa. Porque se você não tiver essa segurança na sua casa, ela estará vulnerável. Em Israel, a casa que não tivesse o sangue do cordeiro espalhado nos umbrais das portas, aquela casa seria uma casa que iria perder o seu primogênito, iria desfrutar de morte, iria experimentar morte, iria experimentar dores, tristezas. Em terceiro e último lugar, a nossa casa, a nossa família também deve ser um lugar de salvação. Quem estivesse fora da casa morreria. A nossa família tem que ser um lugar que desfruta da comunhão de Deus, da comunhão uns com os outros, que desfruta da segurança proveniente da presença de Deus, e tem que ser um lugar de salvação. Veja bem, os versículos 7 e 12 falam bem assim: pegarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando eu estiver castigando o Egito, percebam, amados, o castigo era para o Egito. Eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. A vontade de Deus é libertar a sua família, é salvar a sua família. Deus quer salvar a sua família da morte, queridos. Há uma morte eterna
e há uma vida eterna. Deus quer que a sua família goze de vida eterna. Amém? Você, os seus filhos. Então, na sua casa tem que ser um lugar onde a salvação flui. Tem que ser um lugar onde você tenha convicção, certeza. Eu e a minha família, nós servimos ao Senhor. Eu e a minha família somos salvos pelo sangue de Jesus. Não pode haver essa dúvida, meu amado. E sabe, Deus sempre mostra o caminho da salvação. Naquele tempo, na primeira Páscoa, o caminho foi muito claro. Para cada família, o quê? Um cordeiro. Muito importante isso, porque em outros sacrifícios estabelecidos por Deus, em Levítico, os sacrifícios do templo, uma família que fosse pobre, ela poderia substituir o cordeiro por uma ave. Sabia disso? Uma família que fosse pobre, não tivesse condições, Deus ele falava, tudo bem, eu sou misericordioso, sou gracioso, leve uma ave em substituição ao cordeirinho. Mas aqui, Deus não dá essa opção. Aqui fica muito claro que deveria ser um cordeiro para cada família. E olha que curioso, se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Deus está aqui fazendo um prenúncio de que viria um tempo em que o Cordeiro de Deus viria para ser sacrificado e o seu sangue seria derramado no madeiro para ser o caminho de salvação para todas as famílias da terra. Não poderia ser outro símbolo, deveria ser usada a simbologia do Cordeiro, para que ficasse muito claro, quando viesse o Messias, de que aquele Messias seria também o Cordeiro de Deus, dado para o perdão dos pecados de toda a humanidade. E quando nós vemos então o meio que Deus usou, o caminho que Deus usou para salvar cada família, tinha que ser para cada família um cordeiro. Se a família fosse pequena, deveria se unir com a família dos vizinhos. Em segundo lugar, queridos, o segundo caminho que Deus provê para nós é Jesus, o Cordeiro de Deus. Quando João Batista estava batizando no Jordão, ele vê Jesus se aproximando, ele exclama. João viu Jesus vindo da direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí está mais uma vez a provisão de Deus para a salvação da humanidade. Aí está o Cordeiro que cada família precisa receber no seu lar para ter a salvação eterna. E mais tarde, Jesus, na sua caminhada ministerial, ele exclama: eu sou o caminho. Você pode repetir comigo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebem, queridos, que ano após ano, israelitas comemoravam a Páscoa. Essa Páscoa, orientada a Moisés, todos os anos. Jesus, quando reuniu com seus discípulos para a última ceia, eles estavam comemorando a Páscoa. Eles sabiam muito bem o que significava um cordeiro para cada família. E João Batista, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. E naquela Páscoa, Jesus estava reunido com os seus discípulos. E naquele
semana, o Cordeiro de Deus é pendurado numa cruz. O sangue é escorrido nos batentes, naquela madeira. A mensagem estava muito clara, a mensagem estava muito nítida. Qual era o caminho da salvação? Do povo, das famílias, da humanidade. A Páscoa também tem a ver com a sua família. A Páscoa tem tudo a ver com a minha família, com a sua família. Vocês entenderam que a família precisa ser um lugar de comunhão, onde as pessoas se sintam à vontade para comunicarem. Vocês entenderam que a família precisa ser um lugar de segurança? Segurança proveniente da presença de Deus, que deve ser alimentada, encorajada através da leitura da palavra, através da oração, através dos louvores na atmosfera familiar. Você entendeu que a família também é um lugar de salvação e você tem que, na sua casa, começar a proclamar a salvação através do nome de Jesus, que é o caminho? Essa é a mensagem da Páscoa. Para a sua família, para a minha família. Eu quero convidar você agora para nós cantarmos uma canção em que você estará profetizando, declarando: a minha casa será uma casa de bênção. A minha casa será um lugar de oração. A minha casa será um lugar da presença de Deus. A minha casa será um lugar de comunhão. Na minha casa haverá salvação. E sabe, queridos, um detalhe. Olha só, o Cordeiro de Deus, ele é muito grande. Você não vai dar conta de usufruir sozinho desse Cordeiro com a sua família. Você vai ter que chamar o seu vizinho, seu outro vizinho. Você vai ter que dividir esse Cordeiro, Jesus, no seu prédio inteiro, no seu bairro inteiro, porque se a sua família for muito pequena, para comer aquele animal, você vai ter que chamar o vizinho mais próximo e comer com ele a quantidade que der para cada um. E tem muita presença de Jesus para ser dividida, tem muita salvação para ser compartilhada. Sua casa, meu irmão, sua casa, eu posso ver pela fé, as nossas casas já são esse lugar de comunhão. Fica de pé no seu lugar e começa a declarar isso: a minha casa é um lugar de segurança, onde a tua presença se faz real, ó Deus. A minha casa é um lugar de salvação, e através da minha família, os meus vizinhos, os meus parentes dessa cidade encontrará o caminho da salvação. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, que está vivo hoje. A minha casa é esse lugar de bênção. Declare com os seus lábios, declare a presença de Deus na sua família, na vida dos seus filhos, no seu casamento. Declare a sua casa como esse lugar de comunhão, de segurança, de salvação. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor e consagrar assim as nossas famílias no altar do Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores.
do meu coração, tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça como andar, Senhor, lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Ó Deus, nós cremos sim, Senhor. Nós cremos sim que o teu propósito, a tua vontade é usar a nossa família para cumprir os teus planos, os teus desígnios nessa nação, nesta geração. Por isso, Senhor, nós queremos sim ser instrumentos teus para fazer da nossa família um lugar de comunhão entre os nossos. No partir o pão, nas orações, dos abraços, nós queremos, ó Deus, ser instrumentos teus para que a nossa casa seja um lugar da comunhão da tua presença. Também, Senhor, nós suplicamos em ti que a tua presença esteja conosco por todos os dias, desde o nosso amanhecer ao nosso deitar. Que a bênção da tua presença seja constante em nossas famílias, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, aqui em nome de Jesus, nos arrepender dos nossos pecados e muitas vezes atrair para as nossas casas coisas que não pertencem a ti. O pecado, Deus, a transgressão, mas nós suplicamos o sangue do Cordeiro venha nos perdoar, nos purificar, e nós queremos escolher, colocar em nossas casas, encher as nossas casas da tua presença, através da tua palavra, através da oração, através dos louvores a ti, e rejeitamos, ó Deus, tudo que não vem de ti, Senhor, nos nossos lares. Toda conversa tola, toda conversa vã, todo programa de televisão que não edifica ao Senhor, tudo que não provém de ti. Porque queremos um lar, uma família que desfrute da segurança da tua presença. E suplicamos também a ti pela tua salvação sobre nós. A presença do Senhor, o sangue de Jesus, nos purificando de todo pecado, nos libertando de todo pecado, trazendo salvação a nós, aos nossos filhos, aos nossos familiares, ao Pai, que o Senhor nos use para estender isso aos nossos vizinhos, porque o Senhor é bom demais, o Senhor é muito grande e precisa ser dividido com aqueles que estão ao nosso redor. Ó Deus, faz do nosso lar, da nossa família, da nossa casa um instrumento poderoso em tuas mãos, para a glória do teu nome, para a glória do Senhor. Amém. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor, que você vá com a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, e que a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre cada família e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém. Até logo mais às 18 horas para o musical de Páscoa em concert